Olá, Pedro! Olá, Mia! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre pressão. Under pressure. Under pressure. Por acaso, quando pensei em pressão, também pensei no under pressure. Mas, vamos falar sobre pressão. Vamos nos pressionar mutuamente, mas também vamos falar sobre qual é o contrário da pressão, de expressão, como se despressurizar, como retirar pressão da nossa vida. Ok. Boa. Antes disso? Boa. Há uns dias fizemos a aula do IVM+, a segunda aula do IVM+, sobre influência, a influência 2.0. Para a nossa comunidade crescente. Para a nossa crescente comunidade do IVM+, o que quer dizer que quem se juntar a nós agora e se tornar membro do IVM+, quer dizer que pode assistir à gravação da aula, é uma aula com 90 minutos. Tem as notas, aceder já às notas, as estratégias, o treino mental de influência que eu criei e mais uma surpresa muito especial, que é um módulo extra que vai estar disponível durante um mês da neuroestratégia da influência. Portanto, vale mesmo a pena tornar-se membro do IVM+. Mas disponível? Pois é, tinhas falado. Muito fixe. Sim, nós falamos disso na aula. Acho que vale mesmo a pena. E nós temos falado bastante sobre o IVM+, e da nossa vontade de adicionar muito valor a este grupo, porque até estamos-lhe a chamar o programa de referência em desenvolvimento pessoal. Portanto, se nos estás a ouvir e não fazes parte do IVM+, contempla seriamente essa possibilidade sem pressão, ok? Sem pressão. Vai ser uma bela contemplação. Uma bela contemplação. Boa. Sob pressão. Eu reflito muitas vezes sobre esta palavra, sobre este termo, pressão, não sobre a pressão física, mas a pressão psicológica, pois é um termo que é muitas vezes utilizado que eu utilizo, e tu também utilizas, né? Sinto-me pressionado, ou estou a sentir muita pressão, ou há muita pressão. E é um termo que muitas pessoas utilizam quando falam comigo, quando querem falar sobre as dificuldades que estão a ter no trabalho, no desporto, não é? Como eu trabalho com muitas pessoas ligadas ao mundo do desporto, é uma palavra muito utilizada. Tenho que aprender a lidar com a pressão, há muita pressão, é difícil com a pressão. No mundo das vendas também diz-se que é preciso colocar pressão, não? É preciso colocar pressão, sim. E depois há aqui uma série de ideias sobre a utilidade da pressão, não é? Há quem acredite que a pressão é um instrumento ou uma estratégia para gerar resultados. Há outras pessoas, pelo contrário, que acham que é mais um instrumento de controle. Não é? Há pessoas que têm muito medo de receber pressão, mas já não se importam de colocar pressão sobre os outros. Há umas pessoas que dizem que funcionam bem sob pressão. Exatamente. Funciona melhor sob pressão. Mas repara aqui na ideia, não é? Porque isto é uma expressão metafórica, não é? Quando alguém está a dizer, por exemplo, o meu chefe anda-me a pressionar, o que normalmente a pessoa nos está a procurar dizer não é que o chefe vai lá pôr-lhe pressão no braço ou fazer-lhe pressão na cabeça, não é? Ou que vai lá comprimir o seu corpo, não é? Agora lembrei uma coisa mesmo parva. Sim, aquilo que está... Queres falar sobre a coisa parva? Não, desculpa-me. Foi difícil desligar dessa coisa. Sim, continua. Oh, minhazinha. Sim. Não sei se quero fazer mais estes podcasts contigo, assim. Posso voltar para onde eu estava? Pode. Sim, já distraíste para mim e distraíste toda a gente que está a ouvir o podcast. Estamos a falar de uma coisa séria. Esta expressão, ela é utilizada... é uma expressão metafórica, né? E esta metáfora, ela é um bocadinho desagradável, não é? Porque quando tu sentes pressão física, não é? A pressão, por exemplo, estás a carregar uma coisa nos ombros, ou um peso, e esse peso faz-te pressão. Certo. É a ideia de que há aqui um peso, não é? Ou então que há uma pressão atmosférica, não é? Por exemplo, se tu começas a subir uma montanha e sentes pressão, não é? Nos ouvidos, sentes pressão na cabeça. Ou se mergulhares também. Ou se mergulhares, sentes pressão, não é? E parece que essa sensação é uma sensação da qual é difícil é uma sensação que é difícil tu deixares de ter presente, não é? Vou fazer de conta que isto não está aqui.
porque é físico, está É ali, muito está sempre físico. presente, não é? Embora a pressão seja mental, torna-se física, é isso que estás a Não, dizer. eu estou a dizer, quando a pressão é física, como por exemplo quando estás a dizer quando estás a mergulhar ou estás a subir uma montanha, é uma coisa que é difícil, vou fazer de conta que isto não está aqui, mas tu estás constantemente a sentir. Certo. E eu acho que é por isso que nós depois utilizamos esta expressão de forma metafórica, e quando dizemos estou a sentir muita pressão no local de trabalho, é uma descrição de uma coisa que está sempre lá, está sempre à minha Não volta. há nenhum alívio, não é? Sim, está constantemente. Ou, por exemplo, a minha mulher pressiona muito por causa disto ou daquilo, ou os meus filhos pressionam muito, andam-me a pressionar. O meu filho anda-me a pressionar, sei lá, porque quer um telemóvel, ou porque quer fazer não sei o quê, ou quer que eu o deixe fazer não sei o que mais. Esta pressão, eu estou a lançar isto também para perceber se isto faz sentido para ti. Sim. Mas parece que a utilização da expressão remete para uma coisa que está lá continuamente, não é uma coisa esporádica, não é? De vez em quando, está lá. Quando alguém diz estou a sentir muita pressão, é uma coisa contínua. Sim, repetida. Às vezes pode dizer, no final do mês há muita pressão na empresa onde eu trabalho, não é? Para fechar as vendas e por aí fora. Mas dava aqui a pressão por norma. E esta conversa, pelo que eu percebi, surgiu, a tua proposta aqui veio da nossa filha. Porque ela propôs falarmos sobre pressão. Imagino, foi uma conversa que tu tiveste com ela Mas não vou partilhar contigo, é uma conversa para ti. Mas imagino sobre o que era. Deve ter sido. Imagino que tenha tido a ver com a pressão que ela sente em relação à escola. Neste caso era assim. Aliás, eu perguntei-lhe como especificamente é que ela sente que essa pressão se manifesta. É os professores a falarem nos testes, ou é lembrarem-nos da consequência que ter ou não ter determinadas notas pode ter depois no futuro académico deles, ou é a pressão de se comparar com os colegas. Onde é que está essa pressão especificamente? Ela disse que vinha muito dos professores, neste caso. Eu tenho percebido isso dos professores, a pressionarem para os jovens terem certas notas, para terem objetivos, para saberem o que querem, não é? Há aqui muitos tipos de pressão, e acho que se eu falar de mim, lido melhor com uns do que com outros. Se eu tiver um deadline para entregar um livro, por exemplo, e está a chegar o deadline a aproximar-se, e essa pressão pode ter um impacto positivo sobre a minha entrega, sobre o meu desempenho, não é? Posso acelerar e posso realmente produzir e produzir bem. Às vezes ter demasiado tempo sem pressão para mim não é bom, porque disperso-me e faço mil e uma outras coisas, não é? Portanto, nesse sentido é algo que é bastante bom. E estava a pensar, quando é que é mau para mim? Bem, nesse caso é uma pressão que ela acontece como consequência de algo que tu, de livre e espontânea vontade, aceitaste e até promoveste, que é vou assinar um contrato. E que gosto de fazer. Vou assinar um contrato com uma editora para lançar um livro, e eu quero escrever sobre isto, e quero que esta mensagem chegue a muitas pessoas, e quero ver um livro com o meu nome na capa. Certo. Né? E que gosto realmente de fazer, dá-me prazer esse processo criativo. Só que muitas vezes esta pressão acontece a coisas em relação às quais nós não perguntamos nada, não é? Que às vezes os miúdos dizem isso, mas estão-me a chatear para eu ter boas notas, mas eu não quero aprender isto. E não tem nada a ver com a paixão deles, não tem nada a ver com aquilo que eles querem, eles se calhar nem sequer sabem o que querem, estão pressionados porque têm que saber o que querem com 16, 17 anos, que também é uma loucura, não é? E tem a pressão para corresponder. Principalmente quando chegas aos 44, 46 e ainda não sabes muito bem o que queres. O que quiseste foi mudando. Foi mudando ao longo. Vai mudando e agora vai mudar ainda não sei quantas vezes. Certo. Não é? Sabes como mãe custa-me mais hoje em dia ver os meus filhos sob pressão do que eu sentir pressão. Tens mais ferramentas para lidar com isso. Tenho muitas ferramentas e posso escolher quando é que me quero sentir pressionada ou não. E que isso tem muito a ver com a minha capacidade de dizer que não e de colocar os meus próprios limites. Isto tem a ver então também com a tua autonomia, não é?
não é? Nós discutimos aqui há umas semanas a questão da autonomia, que é quando nós estamos em ambientes onde sentimos pressão, normalmente não sentimos muita autonomia para nos libertarmos da pressão. Para, por exemplo, dizer, olha, pá, é demasiada pressão, então não quero fazer isto agora. Sim. Vou fazer depois. Sim, Ou então, olha, vou fazer de outra forma. Mas ou vou delegar noutra pessoa. Mas olha, não é por isso, não acreditas que também é por isso que há cada vez mais jovens a tomar ansiolíticos e antidepressivos, cada vez mais pessoas a terem burnout, não é? É como isso, o que é isso? Isso é uma demonstração de um limite. E essas coisas são um grande não do corpo dessas pessoas, não é? Por falta de capacidade / possibilidade de dizer que não e mostrar limites antes, não é? Porque uma miúda de 17 anos, no 11º ano, não pode dizer, olha, desculpem, vocês estão-me a colocar 2 ou 3 testes por semana até junho, eu não aguento mais. Não é? Sim, eu não quero fazer isso, não quero pagar vocês esse têm que me dar outros timings, isto não funciona claro, para o meu bem-estar a pessoa, mental. como não tem essa autonomia, isso vai aumentar a sensação de pressão. Certo, e o desespero que acho que às vezes devem sentir. Sendo que nós aqui estamos a falar assim quase de uma pressão assim um bocado institucional que pode acontecer na escola, na universidade, pode acontecer no local de trabalho, mas também há a peer pressure, não é? A pressão social, não é? Que é uma das coisas que eu tenho visto que aparentemente, pelos relatos que nós vemos, está a aumentar, embora esta pressão sempre existiu, mas a pressão de ter que ter um determinado aspecto ou ter que ter uma página no Instagram que tem muitos seguidores ou ter que ter umas fotos com um determinado ângulo, não é? Que essa pressão também, que é uma pressão que nós, quando tu estás do lado de fora e tens autonomia para dizer assim, mas eu estou-me a borrifar para isso, não é? Quero lá saber se tenho muitos likes ou quero lá saber se as pessoas gostam ou não. Só que tu podes estar num paradigma mental onde não sentes essa autonomia, onde te sentes obrigada a seguir esses parâmetros, ou então serás um falhanço e não traz valor. Sim, quando estás a falar de pressão nesse aspecto, acho que não. Estavas a falar mais dos jovens agora, ou no geral? Não estava a falar só dos jovens, estava a falar no geral. Sim, estava aqui a pressão de como mãe ou como pai. Sim, exatamente. A pressão que está tão ligada a essa exposição. A exposição nas redes sociais, mas também a pressão que vem por causa de toda a informação que recebemos no geral, não é? Que a pressão que uma pessoa talvez possa sentir por querer praticar uma parentalidade consciente e não conseguir sempre, por variadíssimas razões, não é? E isso implicar uma pressão em cima de si própria. Mas também pode ser uma pressão de eu querer fazer uma determinada coisa como mãe, mas todo o meu envolvente, os meus amigos, os meus pais, sogros e escola estão ligadas a uma educação mais tradicional e estão a julgar muito a minha forma de educar e estão a colocar pressão em cima de mim para ser alguém diferente. Não é? E isso, a pressão não tem muitas vezes a ver com isso, de que sentimos pressão quando estão no fundo de alguma forma a querer mudar quem nós somos. Às vezes pode ser pode não ser a sensação de tenho que mudar, mas a sensação, por exemplo, de tenho que me expor, não é? Tenho que mostrar estas coisas que estou a fazer. Não tenho que as mudar, mas tenho que as mostrar, não é? Quer dizer, pá, eu não ponho nas redes sociais fotografias suficientes a mostrar como o meu dia-a-dia é espetacular. Não é? Tenho que fazer... Ou, olha, uma pressão que eu me tenha percebido, e algumas pessoas às vezes me falam nisto até às vezes assim de uma forma um bocado irónica ou brincalhona, mas eu percebo que há aqui um mecanismo mesmo poderoso de pressão por trás. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer isto de antes é que era bom, que os nossos pais chegavam aos 40, 50 anos e pronto, eram velhotes. Pronto, já não posso fazer nada que sou velhote. Agora, pega-se nas redes sociais. É só homens e mulheres de 60 anos a fazer Ironmans e a subir em montanhas e todos fit e não sei o quê. E isso agora coloca uma pressão que antes não existia. Mas, sim, mas acho que tem a ver com isso. Aí a pressão seria, eu deveria ser diferente, ou deveria ser mais ativo. Sim, ou tenho de me esforçar mais. Exato, e não estou necessariamente a dizer que essa pressão vem de fora, mas a pressão sentimos quando não estamos a corresponder e achamos que deveríamos corresponder.
E mesmo quando tem a ver com a pressão, dessa pressão dos resultados, é uma pressão para eu produzir diferente daquilo que eu estou a produzir. Sim. Né? Fazer diferente do que eu estou a fazer. Sim. Sim. São aqui, parece que estamos a falar de tipos de pressão um bocadinho diferentes, que é, há a pressão que somos nós que lemos no ambiente e somos nós que somos nós que escolhemos sentir-nos pressionados, porque, por exemplo, sei lá, vemos que toda a gente está em muito boa forma física e nós não estamos. E apesar de ninguém fez nenhum comentário, ninguém disse nada, ninguém mostrou que, olha, tu também devias ter zero, mas eu é que escolho sentir essa pressão e depois vivo com ela e posso fazer com que ela vá crescendo, até às vezes ao ponto de se tornar intolerável. Pode haver uma pressão que de facto vem dos outros, não é? Também devias fazer isto, não é? E esta pressão de que nós falamos muitas vezes aqui no podcast, que é esta pressão que também é feita pelo movimento de desenvolvimento pessoal, não é? Que é, devias estar grato, e devias praticar a aceitação, e devias fazer Ho'oponopono, e fazer meditação todos os dias, e devias praticar uma parentalidade consciente, e ser vegan, e às vezes há este... Plant-based. Plant-based, não é? Tem que ser plant-based. Pronto, que é esta pressão que vem de muitos sítios e que é uma pressão que às vezes é feita de forma mais ou menos direta. Mas também há aqui às vezes a pressão pura, não é? Eu já vi, e como eu, não é, ao longo dos últimos 10, 12 anos passei tanto tempo a fazer palestras, intervenções e formações dentro de empresas, eu já vi coisas que são mesmo assustadoras, de pessoas que têm cargos de desfia dentro das organizações e que acreditam na pressão. Tipo, basicamente eu vou infernizar a vida das pessoas. Então achas que isso que muitos professores também fazem com boas intenções, mas não isso que fazem os alunos? Sim. A mesma coisa? Sim, parece ser um bocado deixo-me interessar pelas emoções do outro, pela experiência do outro, e aí acabo por ver o outro às vezes como um meio, ou um meio para eu alcançar algo, ou um meio no sentido em que está aqui um bocadinho de barro para eu moldar. Então, para moldar, vou ter que fazer pressão. Não é? Então, vou chatear as pessoas até elas corresponderem àquilo que eu vejo para elas. Certo. E não achas que estas pessoas também têm uma crença muito forte de que sem esta pressão que não acontece, que não vai haver resultados, que os miúdos... Utilizando agora outra vez o exemplo dos miúdos... Que sem esta pressão, eu ouço pais a dizerem isso, eu tenho que pressionar o meu filho para estudar, o meu filho é super inteligente, mas se eu não pressionar, ele não faz nada, ele só joga ou só aprende. Ou seja, para ele ter sucesso na vida, o sucesso escolar, eu tenho de o pressionar. Sim, uma das coisas que eu estava a sair da tal conversa sobre o contexto escolar é que às vezes a justificação para esta pressão é é bom que tu aprendas a lidar com isto porque depois a vida é assim. Também, a vida é assim, não é? Às vezes isso, por exemplo, aos miúdos no desporto, olha, tens que aprender a lidar com esta pressão de tens que atirar à baliza no momento decisivo porque depois, mais tarde vai ser, é cada vez mais assim, cada vez mais pressão, cada vez mais pressão, não é? Eu acho que talvez possamos ganhar todos aqui um pouco de entender o mecanismo, qual é que é o mecanismo da pressão e eventualmente resgatar aqui um certo poder e responsabilidade pessoal de, em última análise, sou eu que deixo que isto entre dentro do meu mundo, não é? E claro que nós sabemos que isto é muito difícil de fazer, não é igual para todas as pessoas, não é? E eu, mais uma vez falando das empresas, eu assisti a casos às vezes muito interessantes eu acho que até já falei nisto aqui no podcast, por exemplo, estar a fazer formação, por exemplo, imagina, com uma equipa de um banco e ter pessoas que, principalmente quando não têm chefias na sala e se sentem um bocado mais à vontade, dizem, isto é uma loucura, estes gajos são malucos, pressionam-nos, e depois, lembro-me de uma pessoa dizia assim, por exemplo, o meu chefe não me diz para vir trabalhar ao sábado porque isso é ilegal, não é? Ele não pode fazê-lo. Mas manda-me umas indiretas de eu não sábado voltar a trabalhar, aliás muitos dos seus colegas também vão estar a trabalhar, já atingiu o seu objetivo, não é? Quer dizer, ele vai dando ali umas indiretas de que eu se calhar também devia trabalhar ao sábado, ele não pode mandar, mas eu começo a sentir essa pressão. E estas pessoas, enquanto estas pessoas vão dizendo, e cada vez trabalho mais horas, e depois os e-mails a chegar a toda a hora, e sempre a pergunta, constantemente a perguntar, e os objetivos, e quantos telefonemas foi? E depois, no meio disto, há uma pessoa, por exemplo, que está tipo,
Opá, eu estou-me... Não, eu Cagaste. estou-me a borrivar para isso. Não, eu sei o que tenho que fazer. E Tenho o meu plano. tenho o meu Sentes em plano. controle? Tenho o meu plano e eu executo o meu plano. Opa, e às vezes não dá, não consigo atingir o objetivo. Opa, mas quer dizer, isto também é responsabilidade da organização toda, não é? Eu não faço milagres. Nós temos os produtos que temos, eu tenho o tempo que tenho, mas calma, não é? Porque eu tenho uma vida. E digo que engraçado, esta pessoa... algumas pessoas podiam estar a ver isto e dizer assim, pá, este gajo é correu daqui já, não é? Porque este não está comprometido. Mas aquilo que eu vejo é uma pessoa que que é autónoma E íntegra. e consegue perceber se eu ultrapassar aqui um determinado limite, qual é a consequência para mim? Quero fazê-lo? É. Mas uma das coisas que eu fui descobrindo é que estas pessoas... Sabes onde é que eu apanho aqui? Onde é que está a gênese desta diferença? É quando eu pergunto a alguém que, por exemplo, diz: oh Pedro, eu não aguento mais, eu estou desfeito, e é tanta pressão aqui no trabalho, não é? Eu assim, então, mas obrigam-na? Tipo, obrigam-na? Tipo, chicoteiam-na? Porque já houve tempos, e há locais ainda, há geografias, onde as pessoas são obrigadas a, não é? Sob punição física. Pronto, e as pessoas aqui não são... Existe escravidão Sim, ainda. sim, as pessoas não são obrigadas, não são literalmente obrigadas. Podem ser coagidas, mas não são obrigadas. E a pessoa diz assim, não, mas pá, porque eu tenho uma família para sustentar e tenho o meu salário. E ao mesmo tempo, o tal tipo descontraído está a dizer assim, mas achas que eles te podem despedir? Quer dizer, nós temos um sindicato, nós temos regras, achas que eles te podem mesmo despedir? Pá, tem calma, olha, tu vês, eu quando o chefe é falar comigo, tu vês comigo, é diferente. E que engraçado, isto é, de facto, há aqui uma estrutura de crenças que depois vai bater, inevitavelmente, na tua velha história da autoestima. Na autoestima e aquilo que eu disse há bocado, que está ligado, que é a capacidade de dizer que não e cuidar dos nossos próprios limites. Agora, isto é igual para todas as pessoas. É injusto. Repara como esta nossa conversa agora poderia terminar com colocar a pressão de dizer, por isso, tu que nos estás a ouvir e que estás a sentir pressão, o que tu tens é de assumir os teus limites e não sei o quê, não sei o quê. Mas é uma coisa e para algumas pessoas isto é tão difícil. Para mim é muito difícil em alguns ambientes. Sim, certamente. O que eu acho que isso tem uma responsabilidade de todos nós, de quem coloca a pressão e quem recebe a pressão. E acho, parece-me aqui pela nossa conversa que podíamos dividir aqui o tipo de pressão em dois, que há uma pressão tóxica e uma pressão que pode ser positiva. Okay. Não é? E aquela em que temos realmente de ter atenção é quando a pressão se torna tóxica para a organização, para as pessoas, para as escolas. Não é? E investigar como é que realmente eu, como se for chefia, ou se for professor, ou se for pai ou mãe também, porque eu conheço muitos pais e muitas mães que colocam uma pressão tóxica sobre os filhos, tanto em termos do trabalho escolar como no comportamento no geral, não é? E investigar um bocadinho que tipo de pressão é essa, como é que é a reação do outro lado. Como é que tu podes determinar se uma pressão é tóxica ou é até saudável e benéfica? Vou determinar isso através do comportamento e as reações da pessoa, não é? Se a pessoa começa a dormir mal, se a pessoa, se for uma criança, se começar a ter comportamentos desviantes ou se ela começar a ter muitos tics ou se aparecer muito nervosa, se tiver crises de ansiedade, a quantidade de jovens a partir dos 12, 13 anos que eu vejo de pessoas que eu acompanho neste momento, coisas, filhas acima de tudo, mais meninas, que têm ataques de ansiedade, ataques de ansiedade e de pânico, ligados ao ambiente de escola. E se eu começar a ver isso, vou reagir, vou retirar todo o tipo de pressão que tem a ver com a escola e procurar reconstruir aqui alguma resiliência para a criança poder, resiliência e autoestima, para ela poder Sabes que isso também tem sido uma... Às vezes quando eu falo com treinadores desportivos que trabalham com formação, com miúdos de várias modalidades, já apanhei várias vezes este comentário de que isso no desporto também está que esse cenário está a ficar cada vez pior, é o que eles dizem. Eles dizem a pressão que alguns pais, às vezes generalizam, dizem que os pais põem sobre os miúdos, principalmente no futebol, mas depois também acontece noutras modalidades, que é
a pressão acontece cada vez mais cedo. Às vezes dizem assim, opá, antes um miúdo chegava ali aos 13, 14 anos e era bom e tal, e o pai às vezes começava a pressionar um bocado porque via ali, olha, se calhar ele pode ter aqui uma profissão ou pode safar ou não sei o quê. Mas agora nós às vezes vemos miúdos com 5, 6 anos e os pais já estão a pressioná-los de devias ter passado a bola e tens que rematar mais e tens de te levantar mais cedo e não sei o quê, e assim... E essa pressão depois começa a gerar comportamentos agressivos, comportamentos evitantes, que eu não quero ir, não é? Comportamentos às vezes prefiro não estar neste ambiente. Desistir. Ou dizer já não gosto disto, já não gosto de jogar à bola, já não me divirto. Não é? Sim, sim. E esta resiliência à pressão que estamos aqui a falar um bocadinho deste tipo de pessoa que estás a dizer, é construída na infância, não é? Também a ver aqui da importância de nós pais percebemos quando os nossos filhos nos realmente estão a mostrar limites e quando nós estamos a fazer pressão tóxica ou se nós estamos a procurar pressionar a criança para agir de acordo com algumas expectativas que não são realistas. Mas olha, há uma pressão, por exemplo, eu ontem estava a pensar sobre o facto de um dos nossos filhos já me ter perguntado 6 ou 7 vezes se eu tinha respondido aos censos. Porque ele, há umas semanas nós estávamos os dois a jogar basquete e apareceu aqui um senhor na rua das equipas dos censos que nos veio dar o célebre códigozinho que aparentemente coloca os nossos dados todos à disposição de uma empresa americana. Mas pronto, isso agora era outro episódio. Mas ele veio entregar e então nós conversamos um bocadinho, eu estava-lhe a explicar que os censos são feitos, que até, pronto, agora eles... por razões óbvias, também mudaram aqui uma forma, porque não é, eu lembro de ser pequeno e não é, de 10 em 10 anos fazia-se o censo, portanto alguém batia à porta e estava ali a fazer perguntas, ia para corzinhas e não sei o quê. Eu estava-lhe a explicar dos censos e também lhe expliquei que isto é tão importante que é obrigatório. E ele disse, mas é obrigatório como? Agora deram-te isto, dizem que a partir do dia X podes fazer. E disse, sim, mas podes ser multado, podes pagar multas que até são consideráveis, que é uma forma de obrigar, porque é o país a dizer, olha, nós necessitamos mesmo de ter esta informação. Então ele começou a pressionar, já pronto, meia dúzia de vezes, e disse, já fizeste censo, já fizeste censo, já fizeste censo. Portanto, ele estava a pressionar, só que aqui, esta pressão não é, quer dizer, só seria tóxica se eu dissesse, olha, eu já tenho um dia marcado para isto, já está, não... Mas na realidade é uma pressão, ele não está a querer chatear, ele está a querer assegurar que eu não enfrento uma punição e que cumpra um dever. É uma coisa dupla. Portanto, às vezes a nossa pressão pode ser puramente benéfica. Eu lembro-me, às vezes, por exemplo, tu conheces o meu pai, se eu disser ao meu pai, tenho que fazer não sei o quê, e ele quando estiver comigo vai-me perguntar, olha, e fizeste aquilo, mas já fizeste. E não é para me chatear. Mas mesmo esse tipo de pressão pode se tornar tóxica. Porque quem te está a colocar a pressão em cima está a satisfazer necessidades suas em cima de tudo. Sim, a sua necessidade de segurança. O que eu acho que aqui às vezes se torna problemático e que nós às vezes não temos consciência disso é que quando nós pressionamos muito uma pessoa, por um lado nós estamos inconscientemente a dizer, eu não confio que tu sozinho te lembres disto e possas fazer isto. E claro que nós podemos argumentar que, sim, mas olha, mas por exemplo, aqui tu podias dizer, sim, mas o Pedro, se eu não lembrar de certas coisas, a probabilidade de ele se esquecer é mesmo grande. Só que inconscientemente eu estou a receber esta informação, não é? E receber esta informação às vezes pode, por um lado, ajudar-me a criar a identidade de eu sou esquecido, eu sou despassarado, eu não me lembro das coisas, e também de inconscientemente confiar que depois a outra pessoa me vai pressionar até eu fazer, não é? Claro. E depois de repente até, não fizer, então tu não me disseste nada, dizes-me sempre, desta vez não disseste nada, esqueci. Mas uma diferença nestes casos, ver se consigo dar aqui um exemplo de como é que poderia ser, em vez de só, não é? Porque tu às vezes sentes-te pressionada por mim, tu utilizaste este exemplo agora, não é? Pedro, já ligaste ali ao senhor não sei quantas para arranjar Vou aproveitar a oportunidade para dizer que me sinto muitas vezes pressionado por ti. Muitas? Sim. Tá. Pronto. Mas vê lá qual é a diferença entre dizer já ligaste, e dizer, olha, sabes, que eu estou preocupada com o facto da porta não fechar direito. Portanto,
e para mim era mesmo importante tu ligares hoje para o Sr. Joaquim para ele vir cá arranjar a porta o mais rapidamente possível. Achas que podes fazer isso hoje? É muito diferente ter este tipo de abordagem, que pode ser afinada, obviamente, e adaptada a cada situação. Do que já fizeste. Não é? Do que, olha, ainda não ligaste, fogo, já te disse tantas vezes que não ligaste, não é? Claro. E a probabilidade de tu te lembrares com este tipo de abordagem, não achas que aumenta? Aumenta. E agora tu podias pegar nessa mesma estrutura que tu utilizaste e levá-la para outros contextos, não é? Que em vez de eu ser o chefe que estou constantemente a pressionar a pessoa a dizer, pá, não atingiste o objetivo, já devias ter feito mais. Que normalmente esta pressão é feita através da utilização de informações que são irrelevantes. Irrelevantes no sentido em que já são conhecidas, não é? Sim. Sei lá, o treinador que está a dar cabo da cabeça aos jogadores porque já perdemos 3 jogos seguidos. Eles já sabem isso. Eles não, essa pressão não é... Mas a diferença entre esses exemplos, ali temos de ter mais cuidado, porque eu estava a falar de mim e sobre o facto de uma porta que não consigo fazer à direita me preocupar a mim. Sim, mas o que eu estou a dizer é que se eu pegar nesta estrutura, em vez de eu pôr o chefe a dar cabo da cabeça ao colaborador a dizer você ainda não atingiu o objetivo, já devia ter feito mais, a traçar. Em vez disto, ele pode utilizar a tal linguagem pessoal que tu estavas a falar e dizer assim, olha, eu como responsável pela equipa, neste momento estou-me a sentir bastante inseguro em relação ao resultado que nós poderemos todos juntos atingir. E neste momento, por exemplo, eu sentir-me mais confortável se me conseguisse, por exemplo, mostrar qual é o plano que está a seguir ou que acha que vai funcionar até o final. E até podes dizer, quero muito que me mostres esse plano. Sim, e agora podemos... E agora transfere isso para pais que querem substituir a pressão dos filhos sobre os filhos em relação ao trabalho escolar. Essa é que também é muito desafiante. É desafiante porque quando eu já tive esta conversa muitas vezes com pais que dizem assim, ok, então vou passar isto para mim. Eu é que me sinto desconfortável e inseguro, só que depois aquilo que eles vão ativar são as velhas crenças de porque tu tens de ter boas notas para tirares um bom curso, para teres um bom emprego, para teres uma boa vida. E esses argumentos nós sabemos que eles pura e simplesmente não funcionam, não têm validade, não têm validade estatística. Não é? É diferente falar falar, por exemplo, olha, eu observo, vê se isto funciona melhor, olha, eu observo que tu tens, por exemplo, muitas vezes deixas tarefas por fazer, compromissos que tens em relação à escola, fazer trabalhos de casa, e às vezes ponho-me a pensar o que é que isto poderá representar para ti no futuro, esta dificuldade que tu tens em lidar com estas tarefas, não é? E abrir até um espaço, eventualmente, para a criança ou o jovem dizer assim, pois, mas, por exemplo, olha, as tarefas de não sei o que eu nunca deixo por fazer. Porquê? Porque é uma coisa que me interessa. Portanto, quando eu no futuro fizer coisas que realmente me interessam, eu vou cumpri-las. E eu aqui posso dizer, olha, mas podem existir alguns contextos onde tu estejas a fazer, por exemplo, um trabalho que tu gostas muito ou até um hobby que tu adoras, queres tocar guitarra e vão existir algumas tarefas associadas a isso que podem não ser totalmente do teu agrado, não é? E aí podem entrar aqui em ação alguns mecanismos que tu podes treinar agora, até por exemplo fazendo os trabalhos de casa de francês que não te interessam para nada, mas estás a treinar aqui uma competência que pode vir a ser útil. Mas sabes o que eu faria antes dessa conversa toda? Empatizava mesmo com a desmotivação e a falta de vontade e confirmava mesmo que eu vejo isso, sabes? Sim. É mesmo uma seca. Tu não deves ver utilidade absolutamente nenhuma para aprender sobre estes calhaus ou francês. Tu tens que ter francês e não te interessas nada por francês. Até preferias ter outra língua e nem sequer tens. É injusto, não é? Deves sentir que é injusto. Ok, como é que nós podemos fazer para que isto fique o melhor possível para ti e que não te arrisques a ficar para trás? Ou seja, neste caso aqui também era o chefe a dizer eu consigo entender como é difícil ter que estar constantemente a procurar atingir este tipo de resultados. Ou melhor ainda, deve ser muito difícil. Sim, deve ser muito difícil. Ou eu lembro-me quando estava no teu lugar. Sim.
não é? Quando eu estava do seu lugar, às vezes chegava ao fim da sexta-feira à noite e ainda não... Tu aqui estavas a querer fugir ao entendo, ou eu percebo, porque às vezes parece que há uma desvalorização e a pessoa sente-se, Certo. diz não. Quando nós estamos assim, não, eu Não compreendo. percebes, Não compreendo. E não, Ok. quem, O deve ser é ou mais... parece-me... Ou parece. Aparece. Ou haja, imagino. Imagino que também é bom. Sim. Não é? Mas isso, se nós, o que é que estamos a fazer agora? Dar umas estratégias alternativas à pressão, não é? Em vez de colocarmos pressão sobre os outros. Não é? Porque eu percebo isto da escola, sabes que eu estou a ficar com cada vez menos... eu acho que muitos pais sentem a mesma coisa. Sentimos-nos tão incongruentes a pressionar os nossos filhos para aprenderem certas coisas que nós sabemos que daqui a umas semanas já se esqueceram. Sim, porque nós passamos por isso e sabemos que isto estamos a cumprir currículo. E é difícil, eu vou utilizar mesmo essa palavra, é difícil realmente perceber porque é que o sistema de ensino não mudou mais desde que nós andamos na escola. Certo. É difícil perceber como é que é possível não ter mudado. Certamente há algumas explicações. Alguém disse no outro dia que o sistema de ensino é aquilo que muda por último. Portanto, esperemos que venham ali mais mudanças. Mas é muito, 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 muito lento. Não é? E realmente há consequências. Se a criança não se aplicar minimamente, fica para trás, não é? Há uma série de chatices. E tenho muita pena de que muitos pais terem que estar a falar sobre isso. Olha, vais ter que reprovar e vais repetir de ano. Este tipo de pressão. E também não gosto nada da programação negativa de pois fazes coisas que não gostas e que achas que não servem para nada, mas habitua-te, porque a vida é assim. Exato. Depois, quando fores adulto, também vai ser assim. Quando, na realidade, o que nós queremos também que os nossos filhos aprendam é que quando estão naquela situação, do exemplo que tu utilizaste há pouco, de muita pressão na empresa, de poderem ser a pessoa que diz, olha, sabes, eu fiz tudo o que tive para fazer agora. Agora eu preciso do meu fim de semana para voltar na segunda-feira cheia de energia. Sim. Olha, agora vou ligar a nossa conversa com aquele episódio que nós fizemos sobre as circunstâncias, de como nós às vezes podemos utilizar estratégias de desenvolvimento pessoal e outras abordagens para dizermos ao indivíduo que é responsabilidade tua lidares com essa pressão que estás a receber. És tu que tens de conquistar a tua autonomia, que criares espaço entre o estímulo e a reação, não é? Eu vejo, por exemplo, sei lá, a pessoa de repente pede a ajuda de um psicólogo e ele vai um bocadinho estudar os coping mechanisms e como é que podes lidar um bocadinho com a tua ansiedade, ou utilizando técnicas de respiração, ou fazendo mindfulness. E de repente estamos a jogar outra vez aquele jogo que não estamos a questionar a pressão que é feita, estamos a dar ferramentas às pessoas para lidarem com a pressão que recebem. E eu acho que isso é bom, não é? Sei lá, tantas pessoas que, por exemplo, aprenderam a lidar melhor com as suas pressões pessoais quando, se calhar, leram o teu livro do Heartfulness ou leram os livros que tu fizeste de Mindfulness na parentalidade. E aprendem sobre isso e equipam-se melhor. E acho que também é muito importante termos a conversa de grupo, social, comunitária. Sim, e acho que já mencionamos isso aqui, não é? Como é que nós podemos reduzir, às vezes, manter eventualmente alguns atos de pressão positiva, não é? Porque às vezes eu noto que, sei lá, eu digo que quero muito fazer uma coisa, digo, Mia, quero muito fazer isto, ou quero mesmo fazer isto até ao final do mês, ou quero muito conseguir dar este passo, e depois amanhã estou num dia assim meio deprimido, ou triste, ou não sei o quê, e às vezes tu, do lado de fora, podes-me pressionar, porque tu tens a ideia de que se eu pressionar um pouco o Pedro, ele até vai acabar por fazer, e mais tarde ele vai dizer, ainda bem que eu fiz isto. Ainda bem que esta pessoa... E acho que todos nós temos exemplos desses, de momentos em que alguém nos pressionou e nós depois mais tarde dissemos, ainda bem que esta pessoa me pressionou. Só que a pressão foi feita genuinamente com o meu interesse em vista, não só para me chatear. Não é? E também de nós percebemos que a pessoa pressiona, mas eu tenho a opção de dizer não. Certo. Deus, acho que a função, a pressão em cima de nós, pelo menos eu falo por mim, quando eu sinto que continuo a ter a liberdade de dizer que não, a pressão funciona positivamente. Certo. Se eu sentir que a pressão que me está colocada em cima me mantém presa e sem possibilidade de escolha, então transforma-se numa pressão tóxica. Sim. Aliás, nós agora
assim, isto agora era uma ideia que ia gerar aqui uma conversa longa e certamente muitos episódios à volta disto, não é? Mas muitas pessoas, muitos pensadores teorizam que aquilo que tu acabaste de afirmar, ou essa separação entre ter ou não ter a sensação de que eu posso dizer não à pressão, é o que está na raiz de uma grande parte dos distúrbios da psique, né? Que é quando eu estou num determinado ambiente onde, independentemente da pressão, das circunstâncias, dos objetivos, das mudanças, das transformações, eu tenho uma sensação constante de eu tenho opções, e uma das opções é ir embora, é dizer não, é ir embora. Enquanto eu mantenho opções em aberto, eu não lidarei com o transtorno psíquico, porque eu tenho quando chegar a um determinado limite, eu estou fora. Né? Mas só que em muitos contextos, e também pela forma como a nossa própria psique foi construída quando éramos pequenos, muitas vezes nós não vemos esta opção. Exato. E então o que é que vai acontecer? O nosso sistema, que é altamente criativo, vai encontrar opções onde elas não existiam. Yeah. E uma das opções é o transtorno, é a paranoia, é o deixar de lidar com a realidade tal como ela é. Também pode ser o burnout. É o burnout, é o shutdown, é o desistir do ponto de vista vital e anímico, não é? Às vezes é a doença. E é preocupante termos cada vez mais crianças com essas reações. Cada vez mais crianças e cada vez mais adolescentes, é o que os números nos têm dito. Sim. Eu estive a ver, no dia estava a ver um podcast em que estavam a falar da realidade americana e estavam a dizer que 85% dos americanos relatam estar numa posição mental e emocional pior do que aquela que tinham antes da pandemia. Não é? Isto cruzado com dados que nós temos aqui para Portugal, o que eu vi foi que 70% das pessoas dizem estar a lidar com algum tipo de distúrbio mental e emocional. Isto tudo está a crescer com a pandemia. Não é? E para algumas pessoas os efeitos da pandemia vão se prolongar durante muito tempo. E depois, em cima disso, estamos a meter estas transformações sociais, não é? As redes sociais trouxeram uma transformação muito grande, que, em alguns casos, têm mais pressão. Portanto, em cima disto tudo, se nós não formos bons a rever os nossos sistemas de pressão familiar, profissional, e a deixar de lado a pressão que não é necessária, podemos estar a contribuir aqui para desequilíbrios grandes, não é? Sabe que uma das... Também estou a sentir pressionado por esta conversa. Sim, agora. até eu estava-me a sentir assim um bocadinho chateada, realmente. Uma das... Sabes que eu tenho uma das minhas perguntas preferidas que acho que encaixa muito bem aqui para nós, que é uma pergunta que nos pode ajudar a lidar com pressão, todo tipo de pressão. É de nós nos questionarmos o que é mais importante agora. Certo. E normalmente, quando estamos realmente presentes e honestos na resposta, não é colocar pressão, nem é corresponder à pressão. Sim, boa. Vou utilizar isso quando senti que me estás a pressionar. Vou perguntar a mim próprio o que é mais importante agora. E isso muitas vezes ajuda-me a lidar também com as consequências de me sentir pressionado. Yeah. O que é mais importante agora é uma grande pergunta. Não é? Depois também podemos fazer outra se calhar isso é mala, mas como é que eu posso responder? Nós demos aqui algumas alternativas em relação a como é que, em vez de eu colocar pressão sobre o outro, o que é que eu posso dizer? Mas também temos o processo inverso. Como é que eu posso responder quando alguém coloca pressão em cima de mim, que não precisa necessariamente dizer, olha, estou-me a cagar. Olha, isso pode dar no futuro uma grande aula do IVM+, Acho que vem não é? aí também. Como nós começamos com o under pressure, portanto isto agora ia ser, qual é que era o... Responding to pressure. Responding to pressure. Tipo, não, eu gostava mais de transmutando a pressão. Porque
Acho que é por aí. É transmutando a pressão, porque Tu tens utilizado várias vezes essa palavra. transmutar, sim, porque a pressão é uma energia. Yeah, A claro. pressão é uma energia. E nós muitas vezes procuramos reagir à pressão criando uma barreira ou criando choque, não é? Que é respondendo à pressão com contra-pressão. É só que há outras formas mais interessantes de fazer isso. Mas acho que isso fica para uma aula futura. Sim. Olha, Começa por, estou a ver que isso é muito importante para ti. sim. Gostei muito da nossa conversa, amiga. Obrigada, Sim. Pedro. Obrigado. Temos alguma coisa mais para... Não, daqui a uns dias vamos ter um episódio, eu estive à conversa com o Paulo Moreira, falamos sobre inteligência emocional, acho que é um tema episódio... super importante. Sim, e é um episódio, uma conversa muito prática e o Paulo foi generoso, partilhou uma série de estratégias, portanto acho que é uma boa conversa para ser ouvida. Boa, então é isso. Sim. Até à nossa próxima conversa. Espero ver-te até lá. Temos já coisas para fazer já a Sim, seguir, sim, Pedro. por exemplo, o jantar. Exato. Sim, vamos tratar disso. Exato. Sim, tchau. Obrigada.